Bom dia, queridos alunos, queridos pais, bem-vindo a mais um dia de aula nesta quinta-feira, né? Nesse clima de outono. E a aula de hoje eu me inspiro em músicas clássicas, até estou colocando uma música clássica de fundo, porque merece falar de poesia e versificação em língua portuguesa. Olha que maravilha! Talvez seja uma das aulas mais cultas deste primeiro módulo, desta primeira apostila, desse primeiro caderno. Vamos lá então. Bom, pessoal, quando a gente fala em verso, quando a gente fala versificação, logo nos remetemos, logo pensamos em poesia, né? E poema, poesia. Ah, professor, qual a diferença entre poema, poesia, né? Aquela velha pergunta, né? Vamos pensar assim, o poema, nós pensamos na estrutura, nos versos, rimas, metrificação, estrofes e tudo mais. Já quando a gente fala em poesia, a gente está pensando naquele universo do eu lírico, do que o eu lírico está passando, a mensagem, o sentimento e tudo mais, né? Bom, como a poesia, ela é muito ligada à música, ela é muito ligada a versos, às rimas. E olha que maravilha, eu não vou ler esse poema inteiro, né? Mas ele é incrível porque se chama A Valsa. E para quem não conhece, a valsa ela é composta por um tempo musical, ele era composto por 3 tempos, vamos dizer assim. Então é assim, tum ta ta tum ta ta tum ta ta tum ta ta 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Então veja que o poema Valsa ela vai tentar trazer esse ritmo para o leitor. Então vamos ler só um pouquinho. Tu ontem na dança que cansa voavas, com as faces em rosas formosas, de vivo lascivo carmim, na valsa tão falsa, volvias, tremias, sorrias, para outro não eu. Então, veja que nós estamos tendo aqui um ritmo, rimas e tudo mais, né, pessoal? Então, deixo aqui o meu recadinho para vocês. Eu quero que vocês leiam pensando nesse ritmo, tá? Nesse ritmo da bossa. Tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, nós falamos desse poema maravilhoso do nosso querido Casimiro José Marques de Abreu, do século XIX. Olha só que bacana, né? Vamos lá, vamos à parte mais gramatical da coisa aqui. Bom, vamos falar de noções de versificações, diversificação e tudo mais. Vamos lá. Primeiramente, galera, vamos lembrar o que é uma estrofe. O que é uma estrofe? É esse conjunto de versos. Então, eu posso fazer poemas com 4, 5 estrofes, cada estrofe com 3, 4 versos. Então existem algumas regras e existe na poesia, né? Existem alguns momentos que não há a necessidade de ter certas regras. Então vamos lá. O primeiro é estrofe. Estrofe, então, é um conjunto de versos, né? Separado dos outros no mesmo poema, tá bom? Então nós damos aquele espacinho, né, entre uma estrofe e a outra. Então, a estrofe é um conjunto de versos, tá bom? Depois, pessoal, estribilho ou refrão. O que é o refrão de uma música? Aquela parte que sempre se repete, né, em intervalos, né, intercalados ali, aquela parte sempre se repete, tá bom? Então vamos falar assim, ó, canta um pedacinho de uma música pra mim. Você não vai cantar qualquer trecho da música, você vai cantar o refrão. Por exemplo, vou cantar pais e filhos, pais e filhos. Então eu não vou começar estátuas e cofres e paredes pintas. Não, eu já vou pro refrão. É preciso amar. Então esse é o refrão, aquela parte que se repete e aquela parte que remete a uma entonação mais profunda, uma parte mais envolvente. Então essa repetição é o refrão. Depois, pessoal, vamos falar de rima. O que é uma rima? Nós aprendemos desde criança a fazer rima. O pé do jacaré que tomou o picolé. Olha aí, né? Estou rimando os finais de cada verso aí, né? De cada verso. Então, a rima, nós falamos que é a coincidência de sons a partir da tônica da palavra. O que é a tônica? Aquela palavrinha mais
forte. Existem rimas perfeitas, né? O que é rima perfeita? Aquela coincidência dos fonemas a partir da vogal tônica. Então, assim, a partir da vogal tônica, ela vai ter aquela perfeição do término de cada verso aí, né? Vamos lá entender. Então, por exemplo, no primeiro verso está assim, termina com a palavra dança. No segundo verso, termina com a palavra cansa. Então, pode ver que há uma repetição a partir da tônica, daquela vogalzinha mais forte, ok? Porém, galera, também existem as rimas imperfeitas, ou parciais, toantes, assonantes, em que a coincidência é apenas parcial dos fonemas. Por exemplo, voavas, faces. Então, apenas a vogal tônica. Há repetição na vogal tônica, mas ela não dá continuidade, né? O término ele não é tão perfeito como nas rimas perfeitas, ok? Então, por exemplo, nas rimas perfeitas eu tenho dança, cansa. Nas imperfeitas tem voavas, faces. Então, assim, olha, o a tônica, ela se repete, né? Belos, cabelos. Com vogal aberta e vogal fechada, também isso acontece, tá bom? Quando eu falo vogal aberta e fechada, belos, 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 fechada, belos, abertas, ok? Vamos falar agora dos versos. Os versos também são bem bacanas, pessoal. Então, existem versos. O que são os versos, então? São as linhas que compõem as estrofes dos poemas. Então, o verso. Então, frase rítmica, não sintática, cada linha do poema. Então, uma forma de definição. Então, o que é o verso livre? O que é verso livre? Aquele cuja extensão, nós vamos entender daqui a pouco o que é extensão. Extensão são sílabas métricas, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, verso livre. Aquele cuja extensão não submete ao número de sílabas pré-determinado. Ou seja, os versos, então, que eu tenho verso livre, cada verso da estrofe ele não tem a mesma metrificação. O que é a mesma metrificação? Ele não tem a mesma quantidade de sílabas métricas, ok? Ou melhor, sílabas que têm uma escansão. O que são sílabas métricas? Vocês vão aprender daqui a pouquinho. A separação de sílaba métrica é diferente da separação de sílabas gramaticais. A sílaba gramatical é a que nós aprendemos a vida toda, né? A sílaba gramatical é aquela que nós separamos certinho por sílabas. Por exemplo, máquina. Então, tem ma, ki, na. Então, são 3 sílabas, né? Então, como a tônica está na antepenúltima, nós temos uma proparoxítona. Ma, ki, na, né? Ok? Então, ela está na antepenúltima. Bom, então vamos lá. Então, existe o verso livre, né, que não se submete a um número de sílabas pré-determinado, ou seja, eu não vou ter a mesma quantidade de sílabas poéticas, sílabas métricas, metrificadas em cada verso. Aí eu tenho o verso metrificado, que é aquele cuja extensão é pré-determinada pelo número de sílabas escolhido pelo poeta. Ou seja, se eu tenho 14 versos, todos os versos têm a mesma quantidade de sílaba métrica. Isso se chama a separação de sílaba poética, métrica, tá bom? Não é gramatical. E aí depois eu tenho os versos brancos. Os versos brancos ele não têm assim obrigação de ter rimas. Então isso é muito mais moderno, né? Então quando tem um verso branco, você faz uma poesia em que ela tem um sentido, o lírico fala, tudo bonitinho, mas ela não tem rima. E aí eu tenho o verso rimado. É aquele cuja última palavra rima com as palavras finais de outros versos. Então, a gente analisa o final, que pode ter sílabas perfeitas ou sílabas imperfeitas, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Já estou lançando a próxima